Olá, você! Antepenúltima semana de atividades. Muito bem. É o Tolino aqui conosco. Antepenúltima semana, está chegando o Exame Nacional do Ensino Médio. Olá, você que está conosco. Friozinho na animado, barriga. feliz e olha, grande Enem. Faremos uma excelente prova, por quê? Porque o pré-Enem FPR Eureka está lá, alegre, feliz e retumbante. Isso aí, certo? com tranquilidade, né? Com tranquilidade. Poxa, assistiu essas aulas todas. Um monte de Seguiu o caminho que a gente indicou. Vai tranquilo, meu irmão. Vai com tudo, vai com fé. Isso é teu. Ao final desta semana, na sexta-feira, você terá completado 332 aulas. Acredite, hein? Cara, não é pouco, hein? Boa, 300. Mais de 300 aulas. Haja aula para você. Quer rever? Reveja, mas vai devagar na dose, porque agora a dose também pode ser complicada. E também não é assim uma ou outra situação. Não tira o vale pé completamente, mas já está na hora de ir arrefecendo, Exatamente. devagarinho. E trabalhar agora também a parte emocional. É. E eu sempre digo, importante, claro, continue fazendo leituras, continue se preocupando com os conteúdos, Isso. mas tirando o pé, arrefecendo um pouquinho e dormir, gente. Dormir. Durmam, descansem. Serve para nós também? Serve para nós também, Marcos. Tchau. Um abraço, valeu. Esse coitado, o Mário deve estar dormindo 4 horas, 5 horas por dia. E quando dorme, que é pra dormir. né? Esse cara dá 800 aulas na semana, né? Vambora, Não tem falou, como. dormir. Mas falando sério, dormir é importante. Vai lá, 8 horas no mínimo. Professor, eu não estou acostumado. Vai lá, se acostume. O cérebro precisa disso. É. E olha, você precisa consultar o seu local de provas. Você que está conosco nesse começo de tarde, enveredando pelo mês de outubro, você precisa consultar o seu local de provas. Nesse ano, excepcionalmente, e, aliás, inteligentemente, vamos mais longe, de forma inteligente, poupando recursos. Segundo divulgação da imprensa, cerca de 17 milhões de reais poupados por esse não envio da confirmação dos dados, enfim. Na verdade, cada um pode buscar a web das diversas maneiras e ver o seu local de provas. Isso é correto. Estamos numa situação em que a própria Organização das Nações Unidas declara que o direito à rede é um direito tão importante quanto saúde, educação e moradia. Busque o acesso e o seu local de provas. Vale a pena. Professora Wanda, tudo bem? Tudo bom, Marcos? Muito. Boa tarde, como é que estamos? Tudo bem. E lembrá-los também, né, da oportunidade da semana que vem, quarta e quinta-feira, aulões, né? Aulões, olha, ao vivo você vai compartilhar conosco, certo? Descansa na segunda e terça-feira, recesso aqui do IFPR, bom para rever algumas aulas, aí no retorno já encaminhamos para a penúltima semana e a semaninha final das nossas atividades, ok? É isso? Então vamos trabalhar, você que está conosco pela RTVE, pela TV Educativa do Paraná, todos os dias às 4 da tarde, reprise, madrugadinha, 2 da madrugada você está conosco, e você que está pela TV Assembleia, quinta, sexta, sábado e domingo, sempre a partir das 19 horas, caminhando para o desfecho das nossas atividades. E olha, atividades fecharão com grandes eventos, estamos organizando 2, 3 situações, por enquanto não podemos falar nada, não é, nada, mas grandes eventos para você antes do Enem, durante o Enem e depois do Enem, deixa isso, é uma surpresa aí. Vamos, voltando ao que interessa, vamos às questões? Vamos. Então, muito bem, estamos todos aqui, a chamada de Gru e companhia, né? Os amiguinhos. Marlos está aqui, El Tolino está sempre e Vandinha está sempre também, 100%. A família completa aqui. Todos aqui. Marlos não vai ficar muito tempo, não, tem que apagar um incêndio aí, mas isso é paciência. Temas da aula, leitura e interpretação de charges com a linguagem não verbal, também surgindo aqui para nós. Linguagem não verbal e a linguagem verbal da mesma maneira. Charges importantíssimas. E agora você vai anotar o seguinte, anota conosco, você vai consultar o chargeonline.com.br. Vai lá, www.chargeonline.com.br. Charges do dia. Recomendação, você procurará as melhores charges do ano, a Chargeoteca. E você fará uma passagem desde janeiro até o mês de setembro com charges, vale a pena. Gosto bastante mais de charge. Tem aquele, Charge, né? tem aquele amendoim inteiro lá dentro, Sem um creme dúvida. gostoso, negócio de chocolate, bem bom. Isso, Bem sim. legal. Aos nossos amigos que não entenderam, Gosto bastante. ele tentou fazer uma piada. graça. Aí eu consegui. Foi uma tentativa. Pra quem tem um coraçãozinho soltinho, Certo. molinho, tá de bem com a vida, eu Para consegui. você que tem pouca idade, você não sabe a que ele se refere. Não, ainda existe. Tem na caixinha o pequenininho lá ainda. Muito bem. A comunicação, as possibilidades do uso da língua, que não é comer chocolate. A comunicação escrita, língua é lamber o chocolate, né? Padrão formal da língua. A linguagem culta, certo? A triste fim, literatura pura
tá triste fim de Policarpo Quaresma do Limaço Barreto. Coloca esse Barreto com B maiúsculo. Por que ele escapou aqui com B minúsculo? E o Cacaso da literatura contemporânea, da chamada literatura marginal, Elton. Esse Cacaso vem dela, da literatura marginal, além das funções da linguagem, tá? Vai para nós agora e vamos resolver. Eu disse... Ela preparou 33 questões para mim, não é possível. Você consegue, vai lá. Vamos lá. No que eu puder te ajudar a atrapalhar, eu ajudo. Não, olha, essa charge é belíssima. É uma charge mesmo. Veja como ela é muito bem engendrada. Dá uma olhadinha, Elton. Vamos denominar as pessoas aqui. Esse aqui, pela careta dele, ele vai. Vamos tentar combinar. Quem é esse aqui? Olha, eu diria que esse aqui é o Mussolini, tá? Eu diria que ele é um Mussolini. Pode ser? Então tá. Daí aqui, vamos nomear os garotos, já só para brincar. Esse aqui, com um topetinho assim, desse jeito, é o Leonardo. Tá, ok? Aí vão aparecer todos agora aqui, né? Aí aqui, esse narigudinho aqui é o Dalton. Tá? Dalton, isso. Verdade. Esse outro aqui é o Elton, porque tem pouquinho cabelo. O outro ali atrás, cabelo arrepiadinho. Esse aqui, deixa eu ver, esse aqui é o Francisco, parece o caçula da turma, tá? Francisco é o caçula da turma. Esse aqui, certeza, esse é o Jomar, o Jomar. Tá? Ah, e tem outro caçulinha aqui. Esse quem nós vamos denominar? Esse aqui, deixa eu ver com quem ele combina. Eu acho que ele vai combinar com o Jaime, tá? Exatamente, Chorão. Então, e aqui... Esse é o Oswaldo. Não, aqui é a Denise, olha só. Sim. Tirei você dessa e manda... Não, faltou. E tem aqui, ó, tem aqui. É que é uma quarta-feira. Tá tem aqui, tem mais aqui, né? Tem mais aqui, temos mais aqui. Olha, deixa eu ver, esse aqui é o Oswaldo, claro, Oswaldo. E, obviamente, vamos ter que colocar aqui, esse aqui é o Pedrão. Tá? Cabeludinho assim, beleza. Olha aí, rapaziada, essa é para ficar para posteridade, né? Todo mundo todos aí representados aqui, sem eira nem beira. Agora, e você deve estar nisso para embalar a rede, eu estou só contemplando. Vamos à rede social e rede social... Aqui em casa é outra coisa. Você já percebeu a desigualdade social predominante aí? Que beleza olharmos essa charge que já faz uma crítica. Charge é crítica. A charge, normalmente, ela é temporal. Temporal, exatamente porque a sua crítica fica registrada no dia, na semana, pontualmente. É claro que, às vezes, a charge ganha uma conotação atemporal, como é o caso desta charge. Embora ela tenha sido feita lá atrás, na prova de 2012, ou para no ano de 2012, ela se aplica hoje. Há muitas famílias em que você não pode discutir tecnologia, rede social. A rede social dessas famílias é outra coisa, por causa da desigualdade. Então, é exatamente isso. Essa é a temporal. Em algumas situações, ela provoca tanto que, ocasiona aquilo que aconteceu lá na Charles Hebdo, né? Sim. Então, justamente a charge complicada. Você que acompanhou a charge deve ter visto recentemente o que aconteceu ao menino Aylan, destaque ruim do mês de setembro. Aí, quando você imagina que outubro não tem nada, chegando o que acontece? Bombardeio no hospital dos Médicos Sem Fronteiras. Quer dizer, na atuação dos Médicos Sem Fronteiras em pleno hospital, e bombardeia o hospital. Na dúvida, vamos bombardear o hospital, porque eles não vão se defender mesmo. Quer dizer, quando você imagina que a humanidade ela não se cansa de fazer besteira. É impressionante, mas ela não se cansa de fazer besteira também porque o caminho sempre é errado. O caminho da guerra nunca é a paz. Nunca! Veja, guerra e paz, diametralmente opostas, concorda, Elton? Concordo, forças que jamais vão se equivaler. E a paz muitas vezes nem é interessante. Infelizmente. Não funciona. Então, outro detalhe. Então, o pequeno Aylan, a morte daquele garoto curdo, na praia de Bodrum, uma praia elegantíssima, onde aquele pacotinho, aquele ser humano de bermudinha, tênisinho, estava ali e a humanidade se choca e fica chocada quando acontece esse aspecto. E aí o Charlie Hebdo, revista, jornal, fez o quê? Colocou uma charge irônica com o garoto enterrado com a cabeça dentro da água em pé, ironizando o quê? O cristianismo dos europeus, que não atende
aos outros que não são cristãos. Olha, pesadíssimo isso, mas típico da revista Charlie Hebdo. Bom, o efeito de sentido da charge, Elton, sentido da charge, é provocado pela combinação de informações visuais, aquilo que nós colocamos, não verbal, e recursos linguísticos. E nesse caso, o recurso linguístico tem a ver com a expressão rede social, exatamente isso, tá? No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a frase proferida e a frase da rede social. Dá uma olhadela ali. Rede social de um lado, tá aqui para nós, rede social do outro lado. Belezinha? Jóia. Então, a frase proferida recorre a polissemia. Polissemia, vários sentidos para a palavra. Polissemia, anota no teu material, vários sentidos para a palavra. Vários sentidos. Polissemia, vários sentidos. Ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. É interessante. A ironia, depois a homonímia, semelhança, personificação, ou a antonímia, ora, antonímia a, lembre-se, a, em língua portuguesa, significa sempre sentido contrário. Tudo que você observar com a tem algo pejorativamente contrário. É, de alguma forma, o oposto. Por isso tem um azinho no caminho. Muito bem, então vamos lá. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa? Não tem absolutamente nada com outra coisa. Mas será que não é ironia a rede social? Bom, vejamos. Se a pergunta fosse outra. Homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Interessante. Veja a crítica social embutida aí. Rede social, internet, Facebook e outros, pessoas ricas. Pessoas pobres estão jogando onde? Estão jogando lá na rede dividida e compartilhada por toda a família. Interessante. Olha, no mínimo, esta aqui, ela é interessante. Ela pode até não ser a resposta adequada, mas que ela é bem feitinha, ela é. Personificação para opor o mundo real pobre ao mundo virtual. Tudo bem. Uma oposição existe, mas será que a personificação aí nos parece equivocada a ideia, certo? Nos parece bem equivocada essa ideia. Por fim, antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. Negativo, absolutamente errado. Então, Elton, é assim. Eu tenho 3 possibilidades e 2 que eu descartei, claro, por quê? Porque eu estou me fazendo valer do que se perguntou. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto, a frase proferida recorre. Qual é a frase proferida? A frase proferida pelo indivíduo. Rede social, aqui em casa, é outra coisa. Então eu tenho polissemia, ironia, homonímia, personificação ou antonímia. Respira, dá uma olhadinha no quadro e você vai responder para nós. 3 possibilidades, mas é claro que se você pensar 2 vezes, e esse é o ponto, você vai descartar as 2 e vai chegar à conclusão cabal mesmo. Vai retirar 2 delas, ok? De olho no quadro, por favor, novamente. Aqui o quadrinho para nós. Polissemia, vamos aqui, polissemia, vem. Ironia, homonímia, personificação ou antonímia. É uma questão boa. Ela não é uma questão facílima, mas ela é uma questão agradável, palatável. Resposta correta está ali. Polissemia, os vários sentidos, ou seja, aos múltiplos sentidos da rede social. Elton, por que um aluno bem preparado erraria essa questão? Porque bem preparado, Veja, eu fiz questão. Às vezes saber mais atrapalha. Exatamente, é proposital. Às vezes acontece. Eu não sei, talvez ali na homonímia. Não, você sabe justamente. Ele fala de opor, né? Tá, a ironia... Aí ele vai falar advérbio de lugar, que é o lugar da rede. A ironia nós tiramos. Né? Eu só queria, se você me permitir um comentário, na ironia, ele colocou um atrator.
Ele colocou Exatamente. um atrator, ele usou, entre aspas, outra coisa que faz parte da frase proferida lá. Exatamente, mas que não é a expressão. Mas é um atrator, né, pro erro, né? Se fosse rede social, entre aspas, ali, Aí sim, aí ele sim, poderia, né? ele poderia sim. A ironia, aí seria. Mas aí outra coisa, não. Só que alguns caíram aqui. Mas por que eu falei que alguns errariam? Porque alguns certamente jogaram nessa personificação para opor. Mas aí você eliminaria. Essa seria a terceira que você eliminaria mesmo. Você ficaria entre as duas mesmo, Elton. Você está certo. O homonímio é para opor a partir do advérbio de lugar o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Isso até se poderia, porque ela é muito bem feita, foi isso que eu disse, ela é bem engendradinha. Mas aí você diz assim, o homônimo significam palavras semelhantes ou palavras iguais nesse sentido, mas não se está buscando a palavra, mas se está buscando o quê? O sentido da expressão da palavra. Aí é que está o erro, meu amigo. Então não é a palavra, mas é o sentido que se dá à palavra rede nesse contexto. Tá? E também não sei se a rede social, no que se refere à internet, pode ser considerada como um advérbio de lugar. Pode? Cabe? Cabe por quê? Porque hoje é um lugar. É um lugar, que as Um lugar pessoas virtual, passam assim? muito tempo, sim, Dá pra pensar assim. mas é um lugar em que as pessoas passam tempo. Não, bem, por isso que eu digo, não é Mesmo uma sendo questão, virtual, não é tudo uma bem. questão facílima, mas ela é interessante. É claro que num primeiro momento, só por ter a rede social na alternativa, o aluno marcaria a alternativa A e seria feliz. Mas são questões boas. Por quê? Porque fazem pensar. É isso que o Exame Nacional exige de você e essa é a nossa expectativa. Que você consiga resolver, que você consiga desvendar questões que te fazem, no mínimo, ficar reflexivo. Isso vale muito a pena. Vamos adiante. Questão 110. Cabeludinho, para você, Elton. Cabeludinho. Não sou eu mais. Isso, cabeludinho. Quando a avó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos. Este é meu neto. Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Olha, ele voltou de ateu. Olha a expressão simpática que ela usa. Ele voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu, tá? Por quê? Porque ele foi para onde? Foi para o Rio, certo? Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como quem dissesse no carnaval, aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais, ela falava de sério, mas todo mundo riu. Expressões nossas de cada dia. Que beleza! Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um xiste. Ah, xiste! Xiste, Elton, xiste. Para você usar agora na sua aula de física, xiste é uma curiosidade, meu nobre amigo. Xiste. Curitibanamente falando, um xiste, tá? E fez, e mais. Eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. Isso, e pode ser um instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada, o menino gritou: "Disselimina esse cabeludinho!" Eu não diseliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra, nos jogos de futebol. Que delícia pensar que você tem duas formas de falar sempre. O coloquial e a linguagem culta. As duas são praticáveis por todos nós, porém os contextos divergem no uso. Eu não posso usar a linguagem coloquial em situações formais que requerem a linguagem normativa. Por exemplo, uma redação. Na redação eu tenho que evitar o coloquialismo. Eu preciso usar a norma culta, a norma formal. A norma formal eu posso deixá-la descansando quando eu estiver num ambiente de informalidade. Aí eu me dou o direito de usar disselimina ou xiste ou qualquer outro vocábulo regionalista, arcaico ou popular. Certo? É por aí. Gostou dessa? Quando usar, né, de repente for usado na redação, ele colocar entre aspas, para chamar a atenção, aí sim. Pode. Para chamar a Aí atenção, pode. sim. Ou tracinho, que seria, na verdade, para o corretor, o indicativo de que este candidato sabe muito bem o que está acontecendo ali e por que ele está usando esse vocábulo. Aí cabe direitinho, sim. Vamos à pergunta, mas que tem poesia na palavra, sempre tem. Então, aprendi nessas férias a brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar da palavra engavetada, aquela que não pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por depois, ouvi um vaqueiro a cantar com saudade. Ai, morena, não me escreve que eu não sei a ler.
Aquele a preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro, que era a solidão, veja só, do campo, de estar separado dela, e a solidão por não ter alfabetização. Aí ele fica mais solitário ainda, porque ele fica restrito a não conhecer sequer as palavras. Beleza, gostou dessa, né? Poxa. Ampliou a brincadeira. No texto, o autor desenvolve uma reflexão sobre diferentes possibilidades de uso da língua. Sublinha conosco! Diferentes possibilidades do uso da língua. Exatamente. E sobre os sentidos, vamos. Sentidos que esses usos podem produzir. A exemplo das expressões, voltou de ateu. Olha aí a preposição que ele se referiu, de ateu. Se elimina esse. Olha aí o pronomezinho com você, este, aquele. E eu não sei a ler. Olha o azinho aí para nós. Com essa reflexão, o autor destaca exatamente o que, professor Elton? Destaca, venha. Destaca, muito bem, os desvios linguísticos, num primeiro momento, a importância de certos fenômenos, num segundo momento, a distinção clara entre a norma culta o relato fiel de episódios vividos ou a valorização da dimensão lúdica. Ludismo, anota para nós. Lúdico, o que é lúdico? É a brincadeira. Anote, por favor, ludismo, lúdico, brincar. Divertir-se, a bem da verdade, tá? Muito bem, então aqui eu vou brincar com a palavra necessariamente. Jóia! Agora eu quero ler inteirinho. Então, mastiguei, deixa eu voltar à pergunta, tá? Nós temos essa possibilidade com essa reflexão. O autor destaca o quê? Que ele gosta mais das palavras que se movimentam. Que ele se gosta mais das expressões que têm algum sentido, das expressões que não ficam engavetadas, resignadas, é aquilo porque é aquilo. Não, ele gosta das variantes linguísticas, que são oportuníssimas. Muito bem, vejamos então. Então, ele trabalha com os desvios linguísticos cometidos pelos personagens do texto, com a importância de certos fenômenos gramaticais para o conhecimento da língua portuguesa, a distinção clara entre a norma culta e as outras variedades linguísticas, o relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho durante as suas férias, ou a valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. Que resposta fácil, gente. Questão bem tranquila. De novo para você. Você já respondeu, nós já vamos dar a resposta. Gabarito. Desvios linguísticos cometidos. Importância de certos fenômenos gramaticais. Distinção clara entre a norma culta e as outras variedades. Relato fiel de episódios vividos por Cabeludinho. Ou valorização da dimensão lúdica e poética presente nos usos coloquiais da linguagem. Por favor, tá? Não dá para errar. Fácil demais. Vai a resposta para você. Tá ali gritando. Não é possível errar uma dessa. A valorização da dimensão lúdica. Olha aqui a brincadeira e a poesia de que ele tanto gosta, por isso ele retira a palavra que fica engavetada, ele não quer a palavra engavetada, ele quer a palavra viva, presente nos usos coloquiais da linguagem o tempo todo. Todas as outras, A, B, C e D, são absolutamente erradas. Fácil demais, né, Elton? Eu fiquei pensando, eu pensei, porque ele usou uma linguagem, como é que eu posso dizer, Marcos, mais rebuscada? O que eu posso falar? Não usou? Não, né? Não. Mas e daí isso é coloquial? O coloquial são as normas. A ver, como ele colocou, de ateu. Isso é coloquial. Isso é uma expressão de uso. Você brincar com a língua. É brincar com ela, né? A avó sabia muito bem o que ela queria dizer. Ateu. Mas ela sabia muito bem. Vestido de ateu, quer dizer, com mundano. É nesse sentido que a vozinha quis dizer. Mundano mesmo, né? Beleza. Então questão sem... texto bom. Olha aí, você vai se deparar com um texto longo assim. Pô, já resolvi duas. Agora respira. Respira, você tem um texto longo pela frente. Vamos nessa! Sou feliz pelos amigos. Você vê como é diferente a prova de física, a prova de matemática, né? Você tem situações, mas olha, quando você se depara com um texto assim que é meia força, você tem que ter fôlego. Volta e meia pode acontecer um negócio assim, mas é mais raro. É muita coisa. Isso acontece muito em história também. Exatamente. Textos bem mais longos. Por que as duas provas com notas mais baixas? Justamente. Tem muita coisa para ver. Eu acho que tanto em literatura quanto em física, sempre se vê, na maioria das vezes, uma necessidade de se voltar ao texto. Sim. E se ler o texto, para compreender melhor. E é bem isso mesmo. Independente da área. Sim, e eu sempre achei que os professores de física são muito melhores que os professores de linguagens e de história. Vai começar. Então eu acho que... Na sua área. É por isso. Vou tirar uma das etiquetas. Vou rebaixar.
Ó, promovido, 2 etiquetas, ó. Ó, promovido, 2 etiquetas. 2 etiquetas. Ó, fui promovido. É. Muito bem. Repare que todo mundo aqui usa só uma. Eu e o Marlos usamos 2. Agora virou a força. Quanto mais se aproximar, daqui a pouco mais até aqui. Eu já tô quase perdendo o meu comentário. Tá bom. Sou feliz pelos amigos que tenho, é verdade. Sim. Graças a Deus por todos eles. Sou feliz pelos amigos que tenho. Um deles muito sofre pelo meu descuido com o vernáculo. Opa, vernáculo, língua! Por alguns anos ele sistematicamente me enviava missivas, cartas eruditas, missivas, cartas, vernáculo, língua culta. Eruditas quer dizer clássicas, antigas, com precisas informações sobre as regras da gramática, que eu não respeitava. E sobre a grafia correta dos vocábulos que eu ignorava. Filo, porque quilo. Filo, sofrer. Aliás, a expressão filo porque quilo está errada. Qual é a expressão correta? Fiz porque o quis. Com S, verbo querer. Quisesse, quisera, quiséramos, quisesseis. Então, fiz porque o quis. Ou apenas fiz porque quis. Filo porque quilo é brincadeira daquele que dizia o seguinte, né? Presidente, se lhe oferecerem alguma bebida alcoólica, o senhor beberá? O senhor pode beber? Porque o senhor está meio doente e tudo mais? Resposta dele: bebê-lo-ei, fosse sólido, comê-lo-ia. Mais ou menos isso, é mesóclise. Olha só que beleza, comê-lo-ia. Filo, sofrer, tá? Então, você não vai citar o nome, né? Não. Jânio, Tutu, Quadros. Filo, porque aquilo. Sofrer pelo uso errado que fiz de uma palavra num desses meus badulaques. Acontece que eu, acostumado a conversar com a gente das Minas Gerais, falei em varreção. Opa, do verbo varrer. Tudo entre aspas, como a professora Wanda solicitou ali, tudo entre aspas. De fato, trata-se de um equívoco que, num vestibular, poderia me valer uma reprovação. Pois o meu amigo, paladino da língua portuguesa, se deu o trabalho de fazer um xerox. Xerox ou xerox? Para você que está falando conosco agora, vai. Xerox ou xerox? Xerox ou xerox? Vai, responda para mim. Responda a pessoa que está do teu lado agora. Fala para a pessoa. Eu não estou te ouvindo, mas fala. Para a pessoa que está do seu lado. Xerox ou xerox? Fala. Daí alguém vai dizer fotocópia. Não é fotocópia, não. Xerox ou xerox? Vai. Fala para a pessoa do seu lado. A resposta certa é ambas. Ambas são aceitáveis porque elas foram dicionarizadas, porque de tanto falar sobre aquela máquina, na verdade o produto transformou-se num monstrengo e as pessoas dizem, deixa eu tirar um xerox, daí a palavra foi aportuguesada e quando a palavra está aportuguesada, eu tô lendo, ela recebe um acento porque ela vira paroxítona terminada em X, com todas elas obrigatoriamente acentuadas. X. Então, xerox ou xerox? Ambas as duas. Ah, beleza. Daí seria uma xerox? Não. Isso, ou um xerox. Tanto faz também. Tranquilo. Esse artigo definidor ou numeral, nesse caso, né, poderá ser um ou uma. Um xerox, né, na verdade. Uma é meio, vai colocar como feminina, a cópia. A fotocópia, tá? Então, a página 827 do dicionário, aquele que tem no topo a fotografia de uma varroa. Sick! O que é sick? Vem aqui. Sick! E se o Gilmar estivesse aqui? Sick! Não, sick quer dizer que é original do texto. Jornalisticamente, às vezes se usa isso para mostrar que não foi um erro, um descaso, um desleixo gramatical. É apenas a reprodução cabal daquilo que o autor coloca. Por isso que vem o sick, que está colocado ali. Muito bem. Não fui eu que escrevi, já estava assim. Já estava assim, teoria Simpson, já estava assim quando eu cheguei. Você não sabe o que é uma varroa? Para corrigir-me do meu erro, e confesso, ele está certo. O certo é varrição, e não varreção. Mas eu estou com medo de que os mineiros da roça façam troça. Troça é demais também. Você viu o tamanho do texto, né, gente? Vocês estão vendo o tamanho do texto. Troça o que é zombar,
é mangar, é aquilo que fazem com a Oswaldina aqui neste programa. Diga-se de passagem, merecido. Troça de mim, porque nunca os vi falar de varrição. E se eles rirem de mim, não vai me adiantar mostrar-lhes o xerox da página do dicionário com a varroa no topo. Porque para eles não é o dicionário que faz a língua, é o povo. E o povo, lá nas montanhas de Minas Gerais, fala varreção. Quando não, barreção. Barreção é demais, né? Porque barreção quem fala é quem tem travesseiro. Não, as pessoas dizem travesseiro. Eu tenho um travesseiro. Pessoas que dizem que não tem umbigo. Pessoas que dizem que tem bigo. Pessoas que não falam que tem costas. Falam escostas. Ah, quantas coisas boas podem surgir daí, né? Menino tá passa... Menino... Costas! Tá doendo. Menino vem pra dentro que lá vem uma tribuzana. Mais ou menos isso, né? E o povo lá nas Pega montanhas... os trem que lá vem a coisa. Fala varreção quando não barreção. O que me deixa triste sobre esse amigo oculto é que nunca tenho dito nada sobre o que eu escrevo, se é bonito ou se é feio. Toma a minha sopa, não diz nada sobre ela, mas reclama sempre que o prato está rachado. Maravilha, maravilha, é a língua e a sua riqueza. De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo que se deu o trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicionário, sinalizando o erro de grafia, o autor reconhece o quê? O que o autor reconhece? O autor reconhece, beleza, a supremacia, a necessidade, a obrigatoriedade, a importância ou a necessidade. Veja, o autor reconhece a supremacia das formas da língua em relação ao seu conteúdo, a necessidade da norma padrão em situações formais de comunicação escrita, a obrigatoriedade da norma culta da língua para a garantia de uma comunicação efetiva, sem chance, a importância da variedade culta da língua para a preservação da identidade cultural do povo. Mentira! A necessidade do dicionário como guia de adequação linguística em contextos informais privados. Quanta coisa excludente. Você vai, por eliminação, porque há coisas que excluem demais. Esse reducionismo é perigoso. Mas tem um detalhe. Olha o que ele perguntou. De acordo com o texto, após receber a carta de um amigo que se deu ao trabalho de fazer um xerox da página 827 do dicionário, sinalizando o autor reconhece o quê? Bom, aí é que está. Eu quero dar liberdade, porque a questão anterior pedia tanto isso, na liberdade da língua, liberdade da língua. Aí vem uma outra que castra a língua de alguma forma, que deixa a expressão fechada. E é claro que isso se combina aqui. A necessidade da norma padrão em situações formais. Só isso. Por quê? Porque a supremacia é besteira, mentira. A obrigatoriedade da norma culta para garantir a comunicação efetiva, uma bobagem excludente. Ocorre mesmo pois sem ela. É, justo. A importância da variedade culta da língua para preservação. Que besteira. Enormemente errada. A necessidade do dicionário como guia de adequação em contextos informais privados, não. Você é obrigado a ficar com a B, por quê? Apenas porque ele diz assim, norma padrão em situações formais. Porque é isso que acontece. Quando você está numa situação informal, você pode se dar ao uso e a alegria da língua como ela via. Ele não está te proibindo de falar varreção. Não, né? não, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum, e vamos times aí. Tem que acabar? Não é possível. Então, só para mostrar Policarpo Quaresma, fica a dica para você. Olha aí o Lima Barreto, vai ficar aqui a sugestão para você que não assistiu. Ter acesso a quê? Você pode ter acesso ao filme. Olha aí o Paulo José vivendo, e a Julia Gunn vivendo exatamente o triste fim de Policarpo Quaresma. Para fecharmos, obra do pré-modernismo brasileiro, Lima Barreto esteve ao lado de Euclides da Cunha, que escreveu Os Sertões, ao lado de José Bento Monteiro Lobato, com Urupês, Cidades Mortas e Negrinha, de Graça Aranha, que nos contemplou com Canaã, e mais especificamente do poeta Augusto dos Anjos. Lima Barreto se destaca por recordações do escrivão Isaías Caminha, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, Clara dos Anjos e Os Bruzundangas, mas sua obra-prima é a história do Major Policarpo Quaresma, uma espécie de Dom Quixote brasileiro, um homem que ousou querer a cultura nata deste país. É, na verdade, uma provocação à República Brasileira e aos ditames, à estupidez da República no Brasil nos seus primeiros passos. Aliás, a sintonia com Os Sertões de Euclides é muito boa,
porque estas duas obras, Os Sertões e Triste Fim, retratam, na verdade, a desigualdade provocada pelo surgimento da República no finalzinho do século XIX. Fica a dica e a sugestão para tratarmos desse assunto a posteriori. Eutolino, muito bom. Satisfação, Valeu. convivemos. Mais não deu para pouquinho. resolver tudo, mas a gente Não vai tinha resolver. como, né? Obrigado. Firmes e tranquilos. Voltaremos quando? Na quinta-feira, para falar sobre redação. Não perca, e daqui a 5 minutos, Super Elton na caminhada.